Fala pessoal, fala concurseiro, concurseiras. Então, o nosso vídeo de ontem de como estudar para a prefeitura, eu planejei para que ele pudesse ser apenas um vídeo, mas deu um problema no áudio. Eu acredito que na hora que eu estava aqui gesticulando e tal, eu dei uma empolgada e aí trisquei no volume aqui, no botãozinho do volume do microfone, e aí desregulou e não dava mais de entender. Mas então, o que eu vou fazer? Ficou o primeiro vídeo, parte teórica e a situação 1, ou seja, aquela pessoa que já estava estudando, por exemplo, concurso do IFAC, estudou História e Geografia, né? Então, essa pessoa, ela na hora de montar o ciclo dela, e eu vou fazer agora, depois de passar aqui a segunda situação, vou mostrar como é que você se organiza se você está nessa situação. Agora, se você está nessa segunda situação, aí você precisa assistir esse vídeo porque ele é essencial. Ao invés de você desistir do concurso, assista esse vídeo e veja a lógica que eu vou estar trazendo. E aí você, a partir de então, decide. Porque você que não tem tempo, você ainda tem grandes chances e possivelmente você nem sabia disso. Beleza? Então vamos nessa. Já vou direto aqui, sem muito apresentações. Então vamos lá. Segunda situação. Essa segunda situação, ela é para quem, professor? Elas são para os seguintes casos. Nunca estudou, o cara nunca estudou. Tava lá de bobeira no YouTube pesquisando, assistindo alguns vídeos, viu a live do Missão Concursado e aí tinha uma análise do edital da prefeitura, que era o professor Cleilson e o professor Wesley. Caramba, eu vou fazer esse concurso. Ou então algum amigo falou, caramba, tá vendo esse concurso da prefeitura aí, é efetivo, não sei o que, tem que fazer. Você decidiu fazer. Então, eu tô falando com você, beleza? É para você que eu tô falando. Então, tem muita dificuldade. Poxa, professor, eu quero muito fazer esse concurso, eu preciso, mas tem algumas disciplinas que eu não estou conseguindo aprender, não dá de jeito nenhum. Por exemplo, português eu sou péssimo. Quando cai lá perguntando se é uma oração subordinada, substantivo, objetivo direto, quando cai lá perguntando se o que é pronome relativo ou é conjunção integrante, eu não sei nem o que é isso, eu não sei nem o que o senhor está falando. Então, essa segunda parte, meu querido e minha querida, é para você. Beleza? Olha aqui no fundo dos meus olhos e converse comigo, fala comigo, porque esse vídeo é para você, tá bom? E aqui tá perdido. O cara sabe que precisa fazer o concurso, sabe que tem que fazer porque ele ou tá desempregado ou tá com contrato provisório e ele precisa se efetivar. Mas ele só tem essa vontade, ele tá perdido, não sabe como é que ele vai estudar, não sabe quais são as disciplinas, nem viu a minha live, mas do professor Wesley sobre análise. Não tinha nem conhecido o canal Missão Concursada, então também é para você, beleza? A parte de estudar a parte teórica e as questões, isso aqui, pessoal, é obrigatório. É obrigatório porque no concurso, diferentemente do que é tratado na educação, tem que priorizar a aprendizagem e não sei o que, toda aquela parte teórica, esquece. No concurso aqui o negócio é direto, é tradicional. Acertou as questões, maior quantitativo de questão, tá aprovado. Não acertou, tchau, pronto, acabou. Beleza? Então, essa parte aqui eu vou trazer no final desse vídeo aqui uma ideia de como eu faria, principalmente para quem está começando e está nessa situação aqui. Show de bola? Beleza, professor. Tô começando a gostar dessa ideia. Quer dizer que eu ainda tenho chance de ser aprovado, mesmo eu tendo 200 alunos, tô dando aula de manhã, de tarde, de noite, tô no colégio integral, ou tô trabalhando aqui na CLT, o meu chefe me suga até a última gota. Sim, você ainda tem chance, tá bom? É claro que essa estratégia aqui, ela vai servir muito bem para os cargos de professor. Aí, por exemplo, você que vai fazer ensino médio ou fundamental, né, que tem merendeira e outros cargos lá, aí você avalia. Caso fique com muita dúvida, deixa nos comentários aí que eu vou dar uma olhada com carinho para o seu caso específico e ver se consigo encaixar essa mesma estratégia aqui, tá ok? Eu estou fazendo para professores porque muita gente me procurou para
saber como é que estudar porque estava perdido. Então, beleza? Então vamos lá. Então a gente tem língua portuguesa, história, geografia, informática, legislação, conhecimento sobre educação, conhecimento específico do cargo. Lembra que essa situação é o cara que está desesperado, não tem tempo para nada. Tá louco, tem muito trabalho e pouco tempo para estudar, mas ele precisa se efetivar, precisa conseguir ser aprovado. Então, analisa comigo. Ponto-chave. Conhecimento específico. 25 questões, no total peso 2. Esse concurso, só lembrando, você tem que conseguir pelo menos 50 pontos para não ser eliminado automaticamente. Ah, professor, se eu tirar 50 pontos significa que eu já vou ser aprovado? Não, significa que você vai estar classificado. Aí vai depender das notas, beleza? Ponto. Beleza, professor, estou entendendo. Aqui, ó, só com conhecimento específico, você já consegue um total de 50 pontos. Ou seja, o mínimo para você não ser reprovado. Caramba, professor, é mesmo, né? Interessante. Então, essa daqui, você sabe que é prioridade 1 de você estudar. Não pode deixar de maneira alguma de estudar. Beleza, professor. Conhecimento sobre educação. São 10 questões, peso 2. Aqui, dá 20 pontos. Já dá 20 pontos. Só nessas duas disciplinas, já você pode alcançar um total de 70 pontos na prova. Beleza? Show. Legislação, que é só uma lei, 1794 de 2009. Inclusive tem aula no canal. São 5 questões, mas é peso 2. Então aqui já dá 10. Olha o que eu estou trazendo para você. Aqui já dá 70, 80 pontos. Professor, e as demais? Meu querido e minha querida, você está numa situação de ou faz alguma coisa ou desiste do concurso. Você vai preferir desistir do concurso ao invés de estudar 3 disciplinas ou 4, porque ainda tem aqui o português, e tentar ficar no bolo, ou vai querer estudar tudo e não conseguir nem se classificar, porque o conteúdo de informática, por exemplo, é o mesmo conteúdo programático, ou se não é mais praticamente a mesma cara do conteúdo programático que caiu no Ministério Público do Acre, concurso recente feito pela Iverbena. Então, olha a estratégia que eu estou passando para você. Só nessas 3 disciplinas, você já tem a possibilidade de alcançar 80 pontos. Aí eu pergunto para vocês acham que quem é aprovado, não só no concurso da prefeitura, tá? Outros concursos, por exemplo, de educação, isso serve, por exemplo, para o Wi-Fi. Você tirou 80 pontos. Você acha que consegue ser aprovado ou não? Meu amigo, minha amiga, se você tirar 80 pontos numa prova dessa daqui, você no dia seguinte que sair o resultado, o que você tem que fazer? Vai andando vai sair na rua, tiver alguma escola aberta, você já pode entrar e começar a dar aula antes de que você tomar posse, porque com certeza você vai ser aprovado. Porque esses concursos que normalmente a pontuação não é tão alta assim, exatamente porque a galera está trabalhando, não consegue ter muito tempo para estudar. É claro que vai ter aquelas pessoas fora da curva que às vezes estudam, dá aula sobre isso, então consegue ter um desempenho maior. Mas você quer ser aprovado. Então, você usando essa estratégia, com certeza você vai ser aprovado, beleza? Isso eu estou falando essas 3 disciplinas, mas digamos que você seja um pouco mais ousado, tenha um pouco mais de tempo, aí tá, você vai pegar e vai colocar português. Cara, só aqui, ó, já dá um total de 90 pontos. Desses 90, se você tirar 70, tá dentro, querido, não tem nem o que discutir. E nessa segunda situação, história e geografia, esquece, abandona. Pode abandonar sem medo nenhum, porque o custo-benefício dela é muito pouco. Aí eu vou fazer um parêntese. Atenção, se você tá mexendo no celular, sei lá, tá fazendo qualquer coisa, tá dormindo, está assistindo pela madrugada, olha o que eu tô falando. Você não vai estudar, mas no dia da prova você vai fazer sim, até porque essa banca não é igual a CESP, ou seja, se você erra uma questão, elimina uma certa. Não. Ou seja, se você marcar, ganha. Se você não marcar, não ganha. Ou tanto faz se você marcar ou não, tanto faz se acertar como errar. Então, se você não souber, essas aqui, você não estudou, mas no dia você tenta fazer. Se não dá, chuta e entrega para Deus e vai. Mas o foco vai ser nessas outras aqui. Beleza?
Na prova você faz, no estudo você abandona. Eu tô falando para as pessoas que estão nessa segunda situação, estão aperreado, talvez não queira nem mais fazer o concurso porque já está em cima. Então a única estratégia viável que eu vejo que pode fazer você ser aprovado é abandonando essas disciplinas. Professor, eu gostei, mas eu tenho muita dificuldade em português. Não é o que eu recomendo. Mas se português é uma pedra no sapato ainda para você, abandona e estuda só essas três aqui, ó. Outro parêntese. A partir do momento que eu digo para você abandonar uma disciplina, você tem que estudar a fundo as demais. Aí, pessoal, não tem milagre não. Abandonou, você tem que dar conta das outras. Porque se a partir do momento que você abandona uma disciplina e aí você não estuda a outra de forma aprofundada para ficar ninja naquela disciplina, aí também não tem como, porque se daqui em conhecimento específico você acerta 3, o outro acerta 1, acerta 2, aí você quebrou tudo. Então assim, vai abandonar, então beleza, as que você pegar ali para estudar no ciclo, aí você vai devorar, vai ficar doido nessas disciplinas de nível de conhecimento, de saber tudo, de dar aula, vai dar aula para as paredes, dar aula no banheiro na hora que estiver dando banho. Ah, por exemplo, saber que a LDB no artigo tal fala que a educação acontece em diferentes momentos. Beleza, só que ela vai se preocupar em apenas disciplinar a educação escolar que vai ocorrer dentro das instituições de ensino própria para isso. Então é isso, é dar aula. Por exemplo, essa é uma das melhores estratégias de aprendizado, ou seja, você tentar explicar. Não precisa ter outra pessoa, explica para o ventilador, explica para a parede. O mais importante é você fazer esse trabalho de refletir e explicar ali o conteúdo, porque vai ficar fresco na sua mente, beleza? Então, passados esses pontos, analise com carinho. Veja, professor, estou muito enrolado, não está dando. Prioriza as principais disciplinas. Estudar a fundo, a fundo, a fundo. Não vai, o professor disse que era para mim abandonar a disciplina e aí eu me dei mal. Beleza. Me conta como é que foi o seu estudo. Você estudou de verdade mesmo? Então, avalie isso aí. E assim, eu estou fazendo um parênteses como eu faria, tá? Agora, se você vai tomar essa decisão, aí a decisão é sua, tá? Eu só tô trazendo uma ideia, porque muita gente às vezes passa pelo edital rápido e aí nem avalia isso aqui e tal, vai começar a estudar tudo na tora sem avaliar isso, beleza? O tempo é curto, então quanto maior estratégia você tiver, maior são as suas chances de conseguir ser aprovado, beleza? Então, pronto, feito todos os parênteses, é isso. E agora, vamos ver na prática como estudar para, no caso aqui, para uma disciplina, ou seja, para o concurso. A gente vai estudar a disciplina, mas antes eu vou montar o ciclo. Lembra que a parte 1, se você não assistiu a parte 1, eu recomendo assistir porque eu trago toda uma explanação teórica para chegar nessa etapa, que é a etapa de planejamento do ciclo, beleza? Então, a situação 1. É aquela pessoa que já estudou, estava estudando para outro concurso, já viu as matérias. E aí o que vai fazer? Você vai fazer um ciclo. Eu vou fazer aqui bem simbólico. Você pode fazer ele mais organizado aí na sua casa. Então esse aqui vai ser o ciclo. Beleza, professor. Nesse caso aqui, como você já vem estudando, você vai estudar todas as disciplinas. Então, vou botar aqui português. Vou colocar aqui História e Geografia. Beleza. Vou botar Informática. Beleza. Vou botar Legislação. Beleza. Conhecimento sobre educação. E o que mais específico? Esse caso aqui, quem já estudou? Quem estudou? Ou quem estava estudando? Beleza. Nesse caso aqui, lembra que o ciclo a gente vai estudar pelo ciclo. Show! Quais são as disciplinas que trazem mais pontos? Aqui, ó, mais pontos. Português, legislação,
conhecimento sobre educação e específico. Show. Mesmo você que já estudou, o que você vai fazer? Você vai atribuir uma quantidade de horas a mais para essas disciplinas. Por quê? Porque ela vai trazer uma quantidade de ponto maior para você. Beleza? Então vamos lá. Vou colocar 1 hora português. Beleza? História e geografia. Como você já estudou, vou botar 30 minutos. Show. Informática também, você já estudou. Vai ser 30 minutos. Legislação. Lembra que legislação está aqui, ó. Traz mais pontos. Então, vamos colocar 1 hora. Conhecimento sobre educação. Vamos colocar 1 hora. Conhecimento específico. Aqui vamos botar 1 hora e meia. Aí você se adequa, tá? Então, você vai estudar todas as disciplinas. No entanto, aquelas a qual você já estudou e traz poucos pontos, embora você já tenha estudado, você vai atribuir uma carga horária menor, que é informática e história e geografia duais. E aí você vai se dedicar com mais afinco nas demais. Professor, só para me explica como é que, por exemplo, que eu vou fazer essa 1 hora. Significa que eu tenho que estudar todo esse ciclo no mesmo dia? Não. Se você não assistiu a aula 1, volta lá. Por exemplo, hoje eu vou começar a estudar. Estudei, beleza, 1 hora português. Se eu ainda vou continuar estudando, aí eu já vou passar para a próxima. Aí eu vou pegar história e geografia, eu vou estudar 30 minutos. Vou ver aulão, vou ver resolver questão, o que eu for fazer é 30 minutos. Claro que isso aqui é só um parâmetro. Vocês podem passar um pouco mais, podem passar um pouco menos. Beleza, terminei. Aí a ideia é ir na sequência da outra. Beleza, terminei história e geografia, eu vou para informática. 30 minutos. De novo, vou buscar aulão, vou ver resolução de questão. Eu indico aulão, tá, pessoal? Por exemplo, quem for fazer esse concurso da prefeitura tá muito servido, porque a gente vai ter o concurso do TJ esse final de semana agora, e tá tendo aulão de tudo quanto é jeito. Então pega um aulão desse, que é a mesma banca, então tá de boa. Você vai estudar ali na manhã e avançar naquelas que traz mais pontos, mesmo você que já estudou, tá? Então, história e geografia, aí beleza. Aí tá, isso aqui, digamos que esse meu primeiro dia de estudo termina aqui. Se eu estudei essa disciplina, para mim hoje já chega, já tô cansado, não dá. Beleza, no dia seguinte ou no dia que você for retomar, você vai começar da onde? Daqui, legislação. Aí 1 hora. Beleza, terminou, avança para a próxima. Professor, parei de estudar aqui. No dia que retomar, vai para onde? Para o específico. E aí faz a hora. E aí já começa o ciclo de novo. E vai assim até o dia da prova. Show? Esse é o caso 1. Agora, situação 2. Estou passando com bem calma, porque esse daqui, dificilmente, tem pessoas que não vão ter coragem de fazer, né, essa situação. Por quê? A partir do momento que a gente abandona a disciplina, é perigoso, né? Porque você tem que se dedicar demais nas outras, tá? Igual que eu falei. E tem gente que dá aula dessa disciplina, não vai falar essa estratégia para você. Por quê? Porque ele dá aula dessa disciplina, né? E aqui não, eu estou passando a ideia de concurseiro, como eu faria essa análise se eu fosse fazer essa prova. Beleza? Então vamos lá. Situação 2. Ciclo. A gente já sabe que o ciclo é a melhor forma. Aí aqui nessa situação 2, eu vou colocar a seguinte disciplina. Português. Esse cara aqui é o que está mais aperreado. Então história e geografia esquece. Legislação. Conhecimento sobre educação. Educação e o específico. Show. Então, lembra. Aí você vai fazer essa métrica. Beleza? Deixa eu trocar aqui a cor da caneta. Vou botar uma verde. Português, 1 hora. Legislação. Isso aqui pode botar até 1 hora em tudo. Ou conhecimento sobre educação, 1 hora. E conhecimento específico, bota 1 hora e 30 minutos. Pronto. Terminou a mesma coisa do anterior. Terminou português, avança para a próxima.
Aqui, digamos que finalizou seu dia de estudo. No dia que você retomar, volta para o conhecimento sobre educação, bate 1 hora. Terminou, vai avançando e aí vai girando 5. Ah, professor, no meu ciclo eu não quero botar português. Eu estou muito aperreado, não vou colocar português. Então, de boa. O que você vai fazer? Você vem aqui. Opa, deixa eu só ajeitar esse ciclo aqui. Aí deu uma avacalhada agora. Então vamos lá. Aqui no seu ciclo vai ter legislação, conhecimento sobre educação e específico. Só isso que é o cara que tá perreado na mente, tá com os olhos aqui fissurados nessa estratégia. Tá louco porque não tem tempo. Então o cara vai estudar dessa forma. Aí aqui, eu indico pelo menos colocar 1 hora, tá? Bota 1 hora de cada. E no específico, como é mais ponto, bota 1 hora e 30. Aí você pode fazer tipo, meia hora, dar uma pausa de 10 minutos e faz o restante. Tá? E aí assim vai. Então a gente tem essa situação que você vai organizar, levando em consideração o ciclo de estudo e levando em consideração as pontuações, os pesos e o seu nível de conhecimento na matéria. Então eu me organizaria da seguinte forma. Acredito que essas 3 situações são duas, mas aqui tem essa subdivisão. Com certeza vai atender a vocês. Beleza? O que aconteceu? Deixa eu só. Então, basicamente, essa parte aqui seria isso. Agora, a gente vai ver na prática como você vai estudar. Eu vou dar o exemplo da disciplina de português, beleza? Então, vamos lá. Deixa eu só colocar aqui. Eu vou abrir uma página aqui no YouTube. Eu vou mostrar, né, como se você fosse estudar por meio de videoaula. Então vou vir aqui no YouTube, vou pesquisar. Aqui, ó, acentuação gráfica. Beleza, eu vou pegar uma aula, vou pegar essa do professor Sidney Martins aqui. Ele é um professor já bacana para concurso. Então vamos lá. Isso aqui como você, por exemplo, está perdido, como você estudaria? Pega uma videoaula, lembra que a parte teórica você tem que saber. Como é que você vai resolver questões se você não sabe a parte teórica? Tem outras formas, mas aí enfim, eu vou passar da tradicional para quem está começando agora. Então, vamos lá. Agora, beleza? Mas tem. Quando você pega qualquer eu coloco um pouco a velocidade avançada, tá? Se você já tem um pouco de domínio, dá de fazer isso. Você pode vir aqui nessa engrenagem e velocidade aumentar. Aqui, ó. 1,75, 1,5, 2. Vou botar 2 aqui só pra gente acelerar o vídeo. Ó, tá avançando. Ele tá explicando todas as regras. Enfim, pronto. Digamos que eu estudei a parte teórica. Beleza, primeiro ponto. Lembra, dentro daquela 1 hora, eu vou fazer isso. Estudei a parte teórica. Acentuação gráfica. Beleza, professor. E agora o que eu faço? Agora você vai vir no site de questões. Pessoal, não tem como você estudar e não resolver questão. Por quê? Muitas das vezes, por mais que você saiba do conteúdo, você precisa saber como a banca cobra. Então, às vezes, uma banca cobra um conteúdo de um jeito, outra banca cobra de outro, diferentes maneiras, né? Então, resolva a questão. Quem não conhece, esse é o Que Concurso. Que Concurso, isso é o futuro aprovado da prefeitura. É o site de questão. Eu tenho assinatura, tá? Se você não tem, eu indico fazer, vale muito a pena. Porque você vai complementar o seu estudo e eu vou mostrar como.
Você faz assinatura, tem uma assinatura mensal que é baratinho, acho que é 24, 25 reais. Beleza? Então vamos lá, faz o login e tal direitinho. Essa parte aí não vou passar porque é bem tranquilo. Aí você vai vir aqui, ó, questões. Beleza, questões. Aí agora que começa a ficar interessante. Você vai vir aqui em filtros, em primeiro, disciplina. A gente estudou o que? Português, beleza? Aqui, português, professor. Qual foi o assunto? Acentuação gráfica. Acentuação gráfica, beleza. Aí você vai treinar a sua banca para você conhecer como é que ela cobre. Essa banca aí é a Iverbena, mas aqui ela tá CS UFG. Tá aqui, ó. CS UFG. Beleza? Pronto, colocou essas disciplina, assunto e banca. Show. Vem aqui em filtrar. Opa, apareceu 8 questões dessa banca. Perfeito. Agora você vai responder essas questões. Ah, professor, eu queria responder 1000 questões. Não adianta, você tem que prezar pela qualidade. Quando eu falo qualidade, eu vou mostrar agora na prática como que seria isso. É responder questões e cada questão você ir aprendendo com ela. Tá bom? Qual a melhor estratégia de você aprender? A cada questão você vai explicando o porquê que ela está certa e porquê que ela está errada. Beleza? Vamos ver como é que funciona isso? Vamos, professor. Então vamos lá. Primeira questão. Da Prefeitura de Itubiara, Goiás. Show? Então vamos lá. Na frase, lá em casa tinha um pote. A acentuação da palavra destacada refere-se a. Então ele quer saber qual é a regra o qual essa palavra que lá ela está acentuada. Então aqui, né, se você ver a parte teórica, você vai saber que faz parte do monossílabo tônico. Monossílabo tônico. Então, o que eu vou fazer a partir de agora? Ah, beleza. Então lá é o monossílabo tônico e todos os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, aí os de tongo aberto, E, O e Eu são acentuados. Então é essa lógica que você vai fazer. Ou seja, não é só sair marcando questão, às vezes você erra, nem sabe por que, acerta, nem sabe por que não. É você refletir e explicar. Você agora vai ser professor. Ah, beleza, lá é um monossílabo tônico que todos os monossílabos tônicos terminados em A, E, O e os de tongo E, O e Eu são acentuados. Então, por isso que essa questão aqui, a regra dela é o monossílabo tônico. Vamos ver? Perfeito, acertou. E aí você vai ainda, não terminou, não avança para a próxima. Você vai vir aqui nos comentários. Observa que aqui, ó, tem data e ordenar por mais curtidos. Esses mais curtidos são alguns concurseiros que já fizeram essa questão e aí eles colocam bizu, coloca ali o conteúdo já resumido, que aí você pode se aproveitar desse conteúdo para você reestudar, né, avançar e fixar na sua mente. Então vamos ver. O Anderson Silva colocou aqui, ó, e foi recente, ó, 4 de fevereiro de 2024. Regra dos monossílabos tônicos. Monossílabo tônico são vocábulos de uma só sílaba, que tem autonomia fonética e semântica, ou seja, são pronunciados com mais intensidade e carregados de significados. Beleza, acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em A. Deixa eu só colocar aqui um aplicativo que eu gosto de usar para riscar a tela, né? Eu só consigo desenvolver as coisas escrevendo, até para explicar fica melhor. Você pode até baixar esse programa aqui, tá? O nome dele é Epic. Dá de fazer com o próprio mouse aqui, ó. Então, vai riscando. Monossílabo tônico. Tá, o que que é? Beleza. Então, acentua-se os monossílabos tônicos terminados em A, E, O e os de tongo aberto. Eu, E, Oi. Então, pronto. Olha como você resolvendo desse jeito, você vai revendo o conteúdo e isso vai ficando mais claro para você. Aí você pode até falar aqui, ó, fazer um esquema. Então, os monossílabos, os monossílabos tônicos são acentuados quais? Os que terminam em A, E, O e os de tongo aberto. Aí eu coloco nessa ordem que fica mais fácil. E, Oi, Eu. Beleza? E, Oi, Eu. Pronto, você já fixou, já deixou claro para você essa regra. Então,
Todos os monossílabos terminados em A e O, e de tom aberto E, O e Eu, são acentuados. Show de bola. Agora sim, você avança para a próxima questão. Beleza? Se quiser ler mais os comentários, é que eu estou passando geral. Ah, professor, isso vai demorar muito. Galera, tem um aspecto importante. O que é melhor? Você avançar, ver tudo rapidão, passar por todo o conteúdo e não entender nada, ou você indo com uma determinada velocidade, o qual você aprende e consegue avançar nos conteúdos. É claro que é melhor você aprender e avançar aos poucos. Beleza? E assim, conforme você for fazendo isso vai ficando automático. Então chega uma hora que você nem vai gastar tempo, vai ser rapidinho. Próxima questão. Diz o seguinte: a palavra período presente no texto recebe acentuação gráfica por sua condição fonético-lexical. O que ele quer dizer? Por qual regra a palavra período é acentuada? Aí, mais uma vez, você estudou lá o que seria oxítona, paroxítona e proparoxítona. Então, período, ela é acentuada da seguinte forma. É dividida, né? Período. Então, aqui é a última, no caso aqui, penúltima e antepenúltima. Ou seja, isso aqui me traz a regra da proparoxítona. Então percebe, pessoal, essa é a grande sacada. Não é só resolver. Você vai conversar com a questão, abre seu coração, fala com ela, deixa ela falar com você. Ou seja, vai conversando por que está certo, por que está errado. Porque isso sim é o famoso estudo ativo. Claro que eu não vou entrar em detalhes científico, não sei o que, trabalho acadêmico que não precisa. Você não tem tempo de ficar com essas coisas. Depois que você for aprovado, aí você vai, faz o mestrado, faz doutorado e vai se aprofundar nisso. Se quiser, se não quiser, é aprovado, seja feliz. Beleza? Então, proparoxítona, vamos ver se está certo. Olha só, acertamos. Então percebe, beleza, eu já vi as regras dos monossílabos tônicos, beleza, A, E, O, E, Eu, O e Eu são acentuados, e agora outra regra foi de fato, todas as proparoxítonas, elas são acentuadas, olha que bacana. Então, vou aqui no comentário, traz aqui, ó, aí ele trouxe aqui algumas coisas, trouxe até um pouco mais de conhecimento a mais do que a questão, bisu. Se na hora da prova você não lembrar a separação silábica, faz o seguinte: palavras paroxítonas não devem ser acentuadas se tiver terminados com regras das oxítonas. Isso aqui é o complemento, tá? Você estou trazendo aqui, mas eu já tenho esse conhecimento sobre essa matéria aqui. Você que estudou, às vezes vai complementar por meio das questões aqui, tá? Você vai pegar o mais importante aqui, ó, beleza? Ó, todas as paroxítonas são assentadas. Show? Vamos para mais uma. No segmento, devido às grandes quantidades de componentes artificiais, aqui ó, devido, ele quer saber essa frase, essa aqui ó, esse acento aqui ó. Devido às grandes quantidades de componentes artificiais, a crase entre o artigo e a preposição está marcada pelo seguinte acento ou sinal diacrítico. Ele quer saber qual o nome desse acento aqui, né? A gente sabe, quem estudou, você que vai estudar parte teórica vai saber que é o acento grave. Beleza? Vamos ver. É isso aí, ó. Essa daqui tem umas questões dessa banca que é bem tranquila, tá? Acento ou sinal grave. A crase é uma união de sons vocálicos iguais. O acento correspondente se chama acento grave. Então pronto, já estudou, já viu o que é esse acento grave, que é a junção da preposição do artigo, esse fenômeno chamado de crase. Então essa explicação você vai ter que ficar fazendo, que é para você fixar o conteúdo, tá bom? Aqui mais uma, vamos finalizar nessa daqui. Alternativa em que a acentuação de todas as palavras se justifica pela mesma regra, ou seja, eu tenho 3 palavras, ele quer saber quais dessas tem a mesma regra de acentuação. Esse tipo de questão aqui é bacana para você revisar. Então vamos lá, letra A. Ele traz aqui a ausência. A ausência é paroxítona terminada em ditongo. Indivíduo, paroxítona terminada em ditongo. E país é a regra do hiato. Ou seja,
tem duas da mesma regra e uma que é outra regra. Então tá fora, porque ele quer as três que tem a mesma regra. Show. Vivência. Paroxítona terminada de ditongo, mas é monossílabo tônico terminado em A. Então tá fora aqui já. Potável. Paroxítona terminada em L. Contrário, já é paroxítona terminada em ditongo. Então já tá fora. Letra D. Análoga. Aqui, ó. É proparoxítona. Prática, proparoxítona. Público, proparoxítona. Então só pode ser a letra D. Perfeito. Então percebe que eu não saí só fazendo a questão natória, eu fui explicando. Beleza, a ausência é uma paroxítona terminada em ditongo. Beleza, está na regra das paroxítonas. Então é isso que vai fazer a diferença na sua preparação. Essa forma de estudar. Beleza? Eu não sei nem se eu podia mostrar esse site do que concurso, mas enfim, mostrei. Aí é a estratégia, é dessa forma que eu acredito que principalmente quem está começando vai estudar por videoaula. Só que aí não basta só ver a videoaula, tá? Tem que resolver questões e não é só resolver 1000 questões, resolver questões com qualidade. Ou seja, por exemplo, agora acabei de estudar regra de acentuação, vi monossílabos, vi sobre acento grave, que é o fenômeno da crase, vi sobre as paroxítonas e as regras. Então é isso que é bacana. E aí você tem que conversar, você tem que explicar. A partir de agora você é professor, você vai explicar. Professor, eu quero fazer, meu cargo vai ser para agente comunitário. Não importa. A partir de agora você vai ser professor, porque você vai explicar as alternativas, vai conversar com conteúdo, vai explicar para a parede, vai explicar no banheiro, sei lá, doido. Se você estiver conversando e alguém disser, rapaz, esse fulano está estudando, está ficando maluco, você está no caminho certo. Esse é que é o caminho da aprovação, beleza? É melhor conversar com todo mundo, se chamar de doido de ser aprovado. Claro, eu estou usando termos pejorativos, termos aqui, né? Não estou sem mimimi, é só para o contexto, estou usando da liberdade pedagógica para você aprender. Beleza? Então, é melhor você ser doido, conversar com as paredes e tudo e ser aprovado, do que você ser certinho e não conseguir ser aprovado. Beleza, meu querido? Beleza, minha querida? Então, essa era a estratégia. Acredito que vai ser útil demais para vocês. Quando eu fiz o concurso, não tinha esse nível de conhecimento para fazer essa análise. Era muito esforço. Aí você pode dizer, professor, eu achei legal, mas eu não sei, eu não estou muito confiante no senhor, não. Estou achando que preciso de mais. Aí eu vou mostrar aqui para vocês na prática. Esse aqui, ó, é o resultado do concurso de 2016, o qual foi aprovado. Certo, professor? Se eu fui aprovado, então me prova. Então tá aqui, ó. Decreto número 525 de 30 de julho de 2016. Homologa o resultado final do concurso com a respectiva classificação do concurso público número 1 2016. 3 de maio de 2016. Beleza? Então vamos lá. Ó, vou procurar aqui, ó. Meu cargo é mediador, professor mediador. Aí aqui, nesse resultado, a gente vai ver duas coisas importantes. Primeiro, lembra que eu falei? Você mesmo priorizando aquelas disciplinas, você ainda tem chance? Sim. Será, professor, que eu tenho chance? Claro que aqui, pessoal, era outra época, era um outra banca e tal, mas isso aqui não traz muita diferença, tá? Vamos ver. Primeiro colocado ficou com um total de 72 pontos. Segunda, 63. Terceira colocada ficou com 66. Quarta colocada ficou com 64. 64. E o quinto colocado, adivinha quem é? Ficou com quanto? Ó, 64 pontos também. A minha pontuação foi igual à pontuação do quarto colocado. Só que aí talvez, acho que no específico, ela tirou alguma pontuação mais do que eu. E aí findou que ela ultrapassou. Então percebe. Além de você perceber que de fato eu fui aprovado. Tá? Você percebe que as notas não são tão altas. Normalmente as notas para esses cargos de professor e tal, eles não são tão altos. Então, aquela estratégia que eu passei para vocês, meu amor, minha querida,
meu concurseiro favorito. Você não é aprovado nesse concurso se você não ver esse vídeo e se você não colocar em prática da forma que eu passei para você. Porque se você passar, meu amigo, ou se você fizer, não tem como. Beleza? Ah, professor, se eu realmente fui aprovado. Só que aqui, ó, não fui aprovado só para esse cargo. No mesmo concurso, eu passei para... Deixa eu pesquisar aqui. Cleilson, aqui, ó. Passei para 76, fiquei na colocação 61. Aqui, ó. 76 foi a minha pontuação. Deixa eu voltar aqui para ver qual era o cargo. Ó, cargo de assistente escolar, vaga Rio Branco Acre. Então, essa estratégia que eu estou trazendo para vocês é parte já de uma experiência, né? Eu não sou concurseiro de agora, já faz um tempo e eu já fui aprovado nesses cargos. Então, normalmente aqui, ó, por exemplo, para o cargo de ensino médio, as notas são um pouco mais altas. Primeiro que ficou 88, mas para professor, não. As notas não são tão altas assim. Eu acredito muito em isso se repetir. Claro que pode mudar, até porque a gente tem uma procura maior, tem várias pessoas desempregadas, o qual vai fazer esse concurso. Então, basicamente era isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like, tá bom? Compartilha para os amigos aí, principalmente esse vídeo. É um vídeo polêmico, sim, mas não tem problema. Eu faria dessa forma aí. Professor, se eu fosse fazer um concurso fosse dessa forma, se eu ia fazer desse jeito, faria dessa forma. Principalmente se eu não tivesse tempo de estudar tudo, tá bom? Então, passei aí as principais estratégias. Se você não é inscrito aí no canal, se inscreva. Tá aqui as redes sociais, Prof. Cleilson Rezende. Se você quiser seguir lá, dá uma moralzinha pro tio, beleza? E se inscreva no canal. E até a próxima. Fica com Deus, força, foco e fé que com certeza a sua aprovação vai chegar, tá bom? Valeu, até a próxima.